A oração do Senhor aparece em Mateus, no capítulo 6, e o Senhor Jesus fala várias vezes ao longo do Sermão do Monte sobre a oração. E hoje nós vamos ver um trechinho anterior à chamada oração do Senhor. Eu já disse para vocês, eu não sei porquê no título editorial e na tradição cristã chama-se oração dominical, aí na maioria das Bíblias aparece assim, porque na verdade essa não é uma oração para o domingo, essa é uma oração para a vida, que nós precisamos aprender. Então nós vamos ler a partir do verso 7 do capítulo 6 de Mateus, e vamos até o verso 15 do texto de Mateus 6. Diz assim a palavra do Senhor: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Nosso Deus bendito, nós agradecemos pela Tua palavra. Já clamamos perante a Tua face nessa manhã, que o Senhor nos ensines. E continuamos, ó Deus, a fazê-lo, por amor do Teu nome, por amor da vinda do Teu Filho. Nos ensina a palavra que nós precisamos aprender para viver de modo digno do Senhor. Nos ensina, ó Deus, com a palavra, a orar. Somos, ó Deus, exortados por Ti mesmo, que não sabemos orar como convém, mas queremos, ó Deus, quanto mais nos for possível, aprender do Senhor para falar contigo e viver na intimidade do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. A gente ouve hoje em dia muitas críticas ao conceito ou à ideia da religião exteriorizada. A gente sabe que a religião pode se tornar um grande ninho de hipocrisia, é ou não é? É fácil, gente. Quem aqui já é, por assim dizer, membro velho de igreja, que já viveu muitos anos, muito tempo, sabe que dentro da igreja, porque as pessoas acham bonito a espiritualidade, acham bonitas as orações, a gente sabe que dentro da igreja nós podemos encontrar falsas orações. Nós podemos encontrar falsa piedade. Nós podemos encontrar falsa pregação. Quantas vezes está ali
alguém pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus e vivendo ao contrário daquela maneira, vivendo em absoluto pecado. É quando surgem os chamados escândalos. A gente sabe disso. E a igreja, então, é um lugar ao qual nós temos que ir, aprender, apreciar, crescer na comunhão, crescer na fé, viver de uma maneira clara o Evangelho, mas é ao mesmo tempo um lugar perigoso. Por ser perigoso, muita gente acaba nessa, não, eu não vou na igreja mais. Vocês já ouviram isso, não ouviram? Não, lá está cheio de gente o quê? Lá está cheio de gente hipócrita. Então eu não vou mais lá, porque lá tem gente hipócrita. Como se eu, como se você, fôssemos os exatos perfeitos. E nós não somos. É claro que nós não devemos fomentar no meio da igreja, no corpo de Cristo, qualquer tipo de hipocrisia. Nós temos que lutar contra ela. E a luta contra essa hipocrisia não é deixar de praticar a verdadeira religião. Muito pelo contrário, é praticá-la com verdade, é praticá-la com sinceridade. Mas tem que ser uma sinceridade verdadeira. E aí então o Senhor Jesus vai falar várias vezes no Sermão do Monte sobre a maneira de se viver piedosamente. Como é que alguém vive a religião verdadeira? Tiago vai nos dizer lá na frente, a verdadeira religião é o quê? Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. É religião e é verdadeira e é boa. A Escritura diz que nós temos que ter um coração voltado para a prática da misericórdia. Mas somado a essas coisas, aqui o Senhor Jesus vai nos dizer, por exemplo, no capítulo 5, no final do capítulo 5 de Mateus, que nós precisamos aprender a amar o próximo. E não tem jeito de aprender a amar o próximo se não for no exercício do amor. É por isso que eu insisto tanto com vocês. Vivam a vida comum da igreja. A igreja não é um lugar para você passar por ela, para você, não é o posto Ipiranga. Onde você vai lá, supre as suas necessidades e, não é? Não. A igreja é um lugar onde nós vamos porque nós somos igreja. É onde nós aprendemos o amor ao próximo. O Senhor Jesus diz, nós temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Comecinho do capítulo 6, nós temos que aprender a praticar a justiça diante de Deus. Mas para praticar a justiça diante de Deus, nós precisamos entender e lembrar que os homens estão vendo e não praticar a nossa justiça para os homens ver, mas é a nossa justiça verdadeira diante do Senhor. No capítulo 2, no capítulo 6, ainda no verso 2, o Senhor diz como é que nós devemos dar esmolas. Isso implica em quê? Que nós devemos dar esmolas. Que nós devemos exercitar a piedade diante do Senhor em acolher, em atender aquele que é necessitado, aquele que tem menos. Algum tempo atrás nós saímos para fazer a distribuição de roupas aí na rua. Queridos, eu já falei para vocês, nós precisamos nos organizar. Eu não tenho tempo para organizar mais uma coisa. E vários irmãos aqui têm várias funções. E eu não vou chegar nesses irmãos e dizer, olha, você tem a obrigação de fazer isso. Aliás, eu não vou chegar isso para ninguém. Mas eu estou esperando a hora em que algum dos irmãos vão se levantar aqui e dizer, pastor, esse vai ser o meu ministério, esse vai ser o meu trabalho na igreja, eu quero fazer isso, eu quero ajudar aqueles que carecem. A igreja precisa ser uma comunidade de ação. Hoje de manhã aconteceu algo, né? Nós temos os nossos músicos, nós temos até bastante músicos. Mas alguns hoje não podiam estar, outros justificadamente precisavam estar nas aulas de novos membros. E aí chegou a hora do nosso ensaio, surpresa, estava praticamente acústico.
Só estava o Guilherme. Porque algumas pessoas estão fazendo muitas coisas. E no corpo de Cristo, muitas pessoas têm que fazer muitas coisas. Porque aí a gente tira o peso das costas de alguns, para que muitos façam aquelas coisas que o Evangelho nos chama. Eu estou esperando, não estou dizendo nem que é você, se fosse outra igreja, né, eu ia sair apontando, você, Deus me revelou, Deus não me revelou e nem me falou nada disso. Mas eu sei que aqui no meio existem aqueles que Deus vai levantar para continuar os diferentes ministérios, entre eles, esse de dar as esmolas. Aqueles que vão ajudar o necessitado. E aí então, o Senhor passa a falar sobre oração. Então, as esmolas, a justiça, a prática da piedade. A partir do verso 16, ele vai falar sobre outra prática religiosa. Uma irmã me perguntou essa semana, me colocou no canto da parede, sobre o jejum, que é uma promessa que eu fiz à igreja quando ela era bem pequenininha. Quando eu preguei essa sequência de textos, eu pulei esse texto do jejum. E a minha justificativa foi, eu não entendo completamente e não sei praticar o jejum. Eu vou ter que fazer isso primeiro para poder pregar para vocês. A Deise está lá, balançando a cabeça, porque ela estava lá naquele domingo, não é, Deise? E ela, eu estou devendo. Estou devendo. Não tenho vergonha de dever. Devo, não nego. Pago quando puder. Mas é uma prática religiosa também a ser feita por nós. E no verso 5, esse jejum é lá no verso 16, no verso 5 o Senhor começa a falar então a respeito de oração. Quando você fizer, faça assim, quando fizer, faça de outro jeito. E o que o Senhor vai dizer em tese é que ao viver a nossa vida de oração, nós temos que aprender que ela é uma vida de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A oração não é uma manifestação externa somente de uma religiosidade, mas ela é algo que é praticado por nós, porque nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos orar ao Senhor, que nós devemos orar no nosso íntimo, que nós devemos orar no nosso coração, mas que nós devemos também orar publicamente, que nós devemos ser o povo que intercede nesse mundo que Deus criou, que nós temos que saber orar como convém, porque eu já vi muita oração que é inconveniente. Então existem formas e maneiras de orar. E a fórmula da oração não é só a sua sinceridade. Porque a sinceridade muitas vezes ela parte daquilo que nós chamamos o nosso coração. E o nosso coração, segundo a própria Escritura, ele é o quê? Enganoso. Nosso coração é enganoso. Então o Senhor Jesus primeiro fala de como não se deve orar. E ele refere-se então nos versos 7 e 8 ao que é chamado a oração dos gentios. Na verdade ele começa no verso 5, ele fala daqueles que oram como hipócritas, porque gostam de orar em pé, porque gostam de fazer uma apresentação pública de si mesmos. Na verdade a vontade deles é aparecer diante dos homens. E eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa dessas pessoas? Os homens viram, acharam lindo, olha que lindo ele orando. Mas essa oração não resolve nada para essa pessoa e nem para mais ninguém. Então ele ensina que a nossa oração, ela tem que ser uma oração íntima. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o Pai em secreto, o Pai que vem em secreto te recompensará. E essas são as nossas orações pessoais, individuais, levadas ao Senhor. Nós devemos orar intimamente, pessoalmente, nós devemos orar na nossa família, nós devemos orar nos ambientes onde Deus nos chamar para orar, nós devemos orar publicamente como oramos aqui na igreja. Mas tem que ser, lógico, fruto de uma piedade verdadeira. E aí, então, no verso 7, ele diz, ou ele fala dessa oração dos gentios. Quando orardes, não useis de vãs repetições.
essa expressãozinha, significa palavras sem sentidos, barulhos sem sentidos. Talvez no dicionário mais moderno a gente devesse traduzir esse texto, quando orardes, que não seja blá blá blá. Não é essa a expressão blá? O que é um blá blá blá? Blá 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 você fala assim, falou e não disse nada. Foi só blá blá blá. Não orem com blá 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 diante de Deus. A verdadeira oração não é uma técnica. A verdadeira oração não é uma performance. A verdadeira oração é a expressão verdadeira de um coração que aprendeu na palavra a relacionar-se com Deus. Então, cuidado ao orar, porque muitas vezes o problema da oração não é a incredulidade, mas é exatamente a presunção. Nós chegamos diante de Deus presumindo certas coisas. Não presuma. Aliás, o texto, o Senhor diz, o Senhor Jesus já sabe, como é que ele diz lá no verso 8 do texto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade. Ele já sabe, ele já conhece. Então não chegue cheio de si diante de Deus nas suas orações. Não ache que Deus está desinformado da sua situação. Não pense que Deus não sabe o que você está passando. Nada disso. O que o texto está dizendo é que nós precisamos aprender a derramar o nosso coração diante de Deus, seja com breves ou com longas declarações daquilo que Deus já sabe, daquilo que Ele já conhece. E nós chegamos diante dEle e Ele nos escuta com paciência aquilo que Ele já sabe. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós aprendamos a recorrer a Ele. Deus quer que nós aprendamos a recorrer a Ele. Você aqui que é pai, já tem os filhos há algum tempo, você já fez isso. Você já sabia da situação do seu filho, você já sabia o que ele estava passando, você já tinha entendido a sua situação, e porque você já conhece há muito tempo, você já conhece aquela carinha, você já conhece aquele coração, você já conhece aquele jeito, você já conhece aquela voz, mas você espera até que o seu filho venha até você e lhe peça. Porque isso nutre a intimidade. E Deus quer que nós aprendamos a nutrir a intimidade com Ele nas nossas orações. E assim como quem melhor entende as necessidades de um filho aqui na terra é o Pai, ninguém entende mais ainda do que esse Pai Celeste. Então Jesus está dizendo, não orem como os gentios, não façam isso, é muita bobagem fazer isso. E é interessante. A ênfase aqui do texto não é na ideia da repetição. A ênfase do texto é na vã repetição. Deus quer me ouvir muitas vezes falar, quem sabe, a mesma coisa. Quem sabe para me ensinar alguma coisa que eu precise aprender. E assim então, a maneira errada de orar é essa, com vãs repetições, com presunção, achando que é uma técnica, achando que é uma reza, achando que é uma repetição. Vocês já viram isso para todo lado. Você sabe que isso está inclusive em voga nos meios evangélicos e gospel por aí. Faça novena, repita orações, faça não sei o quê. Eu me lembro alguns anos atrás, aí na década passada, surgiu um livro que vendeu milhares e milhares de volumes, né, chamada Oração de Jabez. Uma má exegese de um pequeno texto, fora do contexto, que muito evangélico saiu repetindo aquele negócio. Cuidado.
ore como a Bíblia ensina. E qual é a maneira certa então de orar? E é isso que o Senhor Jesus vai nos falar e nos ensinar a partir desse verso 9 do texto. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que essa é uma oração didática. Já falei isso para vocês também. O Senhor Jesus não fez essa... ele não disse assim, vamos orar aqui, gente. E ele começou a orar, Pai nosso que está no céu. Não, ele disse, vós orareis assim. Então ele estava ensinando alguém a orar. Já disse também para vocês que essa oração, na verdade, Jesus mesmo não poderia fazê-lo, ou fazê-la. Por quê? Porque ele diz assim, perdoa as nossas dívidas. Se ele fosse individualizar essa oração, perdoa as minhas dívidas, ia dar um problema, porque ele não tinha dívida, ele não tinha pecado. Ele não tinha por que pedir perdão, se não pedir no nosso nome ou por nós, pelos nossos pecados. Mas não os pecados dele, porque ele nunca teve pecados. Então essa oração é didática e ela nos mostra algumas coisas importantes. Ela começa dizendo assim, Pai nosso que estás no céu. Primeiro, vamos pensar um pouquinho aqui, por que é que a importância dessa expressãozinha, Pai nosso que estás no céu? O Senhor Jesus queria contrastar e separar essa oração das orações que eram também feitas pelos gentios e pagãos, que oravam a deuses que estavam aonde? Na terra. Então ele diz assim, olha, primeira coisa, é bem diferente dessas outras orações que você ouve por aqui. Porque essa é uma oração que nós fazemos a um Deus que está no céu, e ao contrário desses deuses criados por homens, é um Deus que não pode ser manipulado. E você tem que entender a maneira como as pessoas compreendiam a Deus naquelas culturas. Primeira coisa que, para você ter um Deus assim legal, você tinha que saber o nome dele. Porque para saber, se você soubesse o nome dele, você conseguia manipular. Segundo, esses deuses, eles eram regionais e especializados. Então eles eram líderes assim, de uma certa área, né, de uma certa geografia. E Jesus está dizendo aqui, não caiam nessa. Isso é uma infantilidade vocês pensarem que o verdadeiro Deus é assim. O verdadeiro Deus, o Deus a quem nós oramos, esse que é o Deus Pai, é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é que fez céus e terra. Ele que criou os homens. Ele que criou os luminares. Ele que criou as estrelas. Lembra? Até hoje, gente, é impressionante pensar nisso, mas tem muita gente que não sai de casa sem ler o quê? O horóscopo. Aquele famoso estudo da posição das estrelas para saber como é que vai ser o seu dia, de acordo com o seu signo. Eu sou de leão, viu, por sinal. É isso mesmo? Eu acho que eu devia ser escorpião, mas tudo bem. As pessoas acreditam nisso. O Senhor Jesus está dizendo, não existe um Deus que é o Criador de todas as coisas. E você não precisa de outro, senão a Jesus Cristo, para poder falar com Ele. E Ele chama esse Deus de Pai. E é interessante, se Jesus estivesse aqui dizendo Pai meu, eu entenderia só essa relação trinitária. Mas Ele está dizendo o quê? Pai nosso. Ele é Pai daqueles que são seus filhos. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Por que você é filho de Deus? Por que eu sou filho de Deus? Porque nós somos adotados na família de Deus. Deus escolheu para si um povo, Deus chama esse povo, Deus livra esse povo da morte, Deus livra esse povo do pecado, e Deus traz para si, e Ele passa a nos chamar de filhos. Filhos. E eu posso chamá-lo de meu Pai. Meu Pai. Eu tive uma experiência muito boa com meu pai, que Deus já levou. Mas eu me lembro como meu pai me tratava. E eu tenho um pai muito maior do que aquele. Eu tenho, na verdade, um verdadeiro pai para cuidar
para alimentar, para nutrir. E você vai encontrar essa expressão várias vezes lá no Antigo Testamento. Deus vira para o povo de Israel e diz assim: filhos sois do Senhor vosso Deus. Ou no Salmo 103, diz assim no verso 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E essa verdade, essa realidade da paternidade de Deus, ela é tão forte, ela é tão presente por toda a Bíblia, que você vai encontrar coisas específicas. Como, por exemplo, o Senhor Jesus nos ensinando a chamar Deus de Abba, que é essa expressão da língua hebraica: meu Pai, meu Abba. Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. Ele se preocupa comigo. E eu fico pensando, a gente vive um tanto da nossa vida, a gente se casa, a gente faz planos, a gente faz projetos, e aí a gente tem filhos. O que acontece depois que a gente tem filhos? Você que é casado, pensa aí um pouquinho. Você que ainda não é e não tem filhos, o que acontece com a gente? Pelo menos a maioria dos pais, eles passam a viver em função de quem? Dos filhos. Dos filhos. Não tem jeito, a gente faz isso. Há um certo sentido em que a gente aproveita das coisas, mas nós deixamos de ser a nossa prioridade. A gente deixa de ser a prioridade. Pelo menos é isso que acontece com boa parte das pessoas. Nosso foco se tornam aquelas coisinhas. A gente fala assim: puxa vida, dá um trabalho danado. Quem sabe quando crescer melhora. E aí a gente descobre que quando cresce não melhora, dá trabalho do mesmo jeito. As nossas preocupações, as nossas afeições, o nosso coração é voltado para os nossos filhos. E vou falar, eles custam uma grana lascada mesmo. Tem gente que fala, custa mesmo. Mas a gente faz isso porque aprende a amá-los de tal maneira. Esquece esse lado humano, imagina agora, só usa como uma ponte de comparação. Para o que é que Deus faz conosco. E a Escritura é muito clara em dizer que Jesus veio para os que eram seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus! Aqueles que creem no seu nome. E eu preciso, queridos, como pastor, reafirmá-los. Deixa eu reafirmar um pouquinho a fé de vocês. Você acredita e você recebe, e você recebeu a Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador? Sim? Então deixa eu dizer, Deus te deu o poder de ser feito filho dele. Você é filho de Deus. Não existe nada mais precioso do que isso, queridos. Do que ser filho de Deus. E é a esse Deus que você levanta a sua voz, é a esse Deus que você ora. Só isso devia ser o suficiente para dizer, eu quero orar, eu quero conversar com meu Pai. E ao contrário, muitas vezes de pais humanos, que se envolvem com tantas coisas e não encontram o tempo para os seus filhos. O seu Pai Celeste está 24 horas por dia, 7 dias da semana, pronto para ouvi-lo. Pronto para ouvi-lo. Assim, é aquilo que nos leva a orar. É aquilo que nós aprendemos a orar diante do Senhor. Quais são as petições da oração do Senhor? Classicamente, a gente tem 3 petições com relação a Deus
e 3 petições com relação às nossas necessidades. 6 petições no todo nessa oração. Quais são as 3 petições com relação a Deus? A primeira delas é que Deus nos permita adorá-lo sempre. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nessa primeira petição da oração, o Senhor Jesus nos ensina os seus discípulos a reconhecerem a sua incapacidade de honrar a Deus por si mesmos. Lembra que eu falei lá? Não orem com presunção. Não presuma que você tem as qualidades inerentes em você mesmo para adorar a Deus. Você não tem. Eu não tenho. Você precisa de Deus para adorá-lo. Então nós oramos pedindo a Deus a misericórdia e a graça, a habilitação, para que eu possa conhecê-lo, para que eu possa confessá-lo, para que eu possa estimá-lo como meu Pai amado, que eu possa reconhecer quem Ele é, os seus atributos, as suas ordenanças, a sua verdade, tudo aquilo que Ele me fez conhecer na sua palavra. Para aprender a orar, querido, eu preciso aprender a amar a palavra de Deus, porque ela me ensina a respeito do meu Pai. Eu não sei se você tem o hábito de ler orações, mas existem comentários, por exemplo, os comentários de João Calvino. No final das exposições ele faz orações que estão escritas e registradas. Às vezes eu leio aquelas orações e falo assim: ah, Senhor, se eu soubesse orar dessa forma. Alguém profundamente tocado pela própria palavra de Deus, que é levado a derramar-se no reconhecimento da grandeza, da majestade, do poder, da bondade, do amor de Deus. Alguém que leu o 3º mandamento, lembra do 3º mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E que chega diante de Deus e diz assim: Senhor, que a minha boca, que os meus lábios, que a minha vida, que o meu agir, que o meu pensar, que o meu proceder sirvam para santificar o teu nome e não para tomar o teu nome em vão. Santificado seja o teu nome. Então, não presuma que você está prontinho para poder orar a Deus com as suas qualificações, porque você não está. Diga assim: Senhor, me ensina a te adorar de verdade. Segunda petição é a petição de expectativa. Ele diz assim: venha o teu reino. Ora, quando a gente estuda a teologia, a gente sabe que Deus é todo poderoso, que Ele reina, Ele domina sobre todas as coisas. Mas quando a gente está aqui na terra, na nossa perspectiva, a gente olha em volta e tem um outro reino aqui em volta, que a gente chama de reino parasita. E quando as pessoas olham, já contei essa história para vocês, eu estava conversando com um irmão meu que não é crente, mas de vez em quando ele se abre para conversar um pouquinho. E um dia, numa dessas conversas, ele virou para mim assim e falou: Mauro, você que é todo entendido aí, sabe dessas coisas, de Deus, da Bíblia, etc. Me fala uma coisa, o capeta não está ganhando, não? Porque quando a gente olha para o mundo à nossa volta, quem parece que está ganhando? O diabo. O diabo parece que está vencendo. Porque as coisas malignas, elas afloram toda hora, elas aparecem toda hora, elas se manifestam toda hora nas coisas, nas corrupções, na ladroagem, na pornografia, numa sociedade desembestada, ladeira abaixo. Mas a notícia é a seguinte, gente: o capeta não está ganhando. O diabo não é vencedor. E essa oração, ela está dizendo assim: Senhor, eu quero cada dia mais, por aquilo que o Senhor faz,
ver a verdade do teu reino manifesta diante dos homens, com clareza, de maneira que nós continuemos a invadir as portas do inferno e arrancar de lá os que estão mortos. Lembra? Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é isso? Significa que a gente vai lá e arranca gente que foi cativa de Satanás para fora. E a igreja faz isso. E a gente vai olhando Deus fazer isso. Isso é encantador, isso é tremendo. Como Deus faz isso? Deus tira as trevas, Deus tira a cegueira, e aí então eu posso dizer, olha, para esse, o reino de Deus agora se tornou pleno, porque ele enxerga, porque ele vê, porque ele vive desse reino. Então, o que na verdade nós estamos pedindo aqui para Deus, nessa segunda petição é, Senhor, me ensina a anunciar o Evangelho, a obra do Espírito Santo completa, que regenera, converte, justifica, santifica, que traz perseverança, aplicada no coração dos eleitos de Deus, e eles se manifestam, e eles aparecem, e eles vivem no nosso meio, e a gente diz assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me chamou para fazer parte dessas coisas que o Senhor faz na manifestação do teu reino. Querido, você é um agente do reino de Deus. Você é um filho de Deus. Você foi chamado para viver nessa condição e nesse status. Deus faz a obra dele independente de nós. Mas ele resolveu fazer a obra dele por meio de nós. Os seus filhos. Então Jesus implicitamente nos ensina também a orar pela igreja. Porque a igreja é a expressão visível do reino aqui na terra. Então, aprenda a orar pela igreja presbiteriana da Barra Funda. Aprenda a orar pelas outras igrejas. Aprenda a orar pelos irmãos, seja daqueles que vivem na galeria da fé, torcendo em oração para ver a prosperidade do reino. Às vezes as igrejas me entristecem, porque elas concorrem entre si. Que coisa mais tola, que coisa mais infantil. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ver a expansão do seu reino. Nós queremos orar pela propagação do Evangelho. Nós queremos orar pela destruição do reino de Satanás. Nós queremos orar por uma igreja pura. Nós queremos orar dizendo, Maranata, volta, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Faz isso, querido. Essa oração está me ensinando a fazer isso. Venha o teu reino. Senhor Jesus, manifesta completamente a tua vontade sempre. E aí então ele diz assim, e que isso seja feito na terra, assim como é feito no céu. E aqui então Jesus nos ensina a orar ao Pai, a fim de que nós possamos, pela graça de Cristo, nos tornar capazes, desejosos de conhecer a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus, de nos submeter à vontade de Deus, do jeito que os anjos fazem no céu. Os anjos caídos foram embora. Mas os outros anjos, aqueles que não caíram, eles não têm nenhuma dificuldade de obedecer a Deus assim como nós temos. A não ser que você não tenha, eu tenho. Então eu preciso orar e dizer, Senhor, me ensina a me submeter à tua vontade. Eu quero fazer a vontade do Senhor com todo o meu coração, esse coração que é sempre inclinado a se rebelar, a rejeitar a palavra, em ficar desanimado. Você fica desanimado de vez em quando? Claro que ficamos, queridos. É por isso que a comunidade da fé se torna tão importante. É por isso que eu brigo com você quando você falta à igreja. Sabe por quê?
Porque quem não veio hoje está perdendo uma oportunidade de ser estimulado na fé. Uma oportunidade singular, sem igual, que você não vai receber em outro momento. Não falte os cultos da sua igreja. E eu estava dizendo a alguns irmãos que vieram nos visitar hoje. É interessante isso. Nós temos tido uma frequência média na igreja de 70 a 80 pessoas. Hoje nós temos 80 e poucas pessoas conosco. Mas 30 a 40% do hall de membros, dos membros da igreja, não estão aqui hoje. Essa é uma realidade em quase toda a igreja. E na minha percepção, tem alguma coisa errada. Eu sei que existem justificativas, tem coisas, tem doença, etc. Mas muitas vezes nós tomamos a decisão deliberada de não estar na comunhão do povo de Deus. E a Escritura é muito clara em dizer, não se afastem dessa comunhão. E aí vem vários tipos de exortação que eu podia fazer para você. Desde a maneira como você organiza o seu sábado, que é o dia antes do culto. Das suas atividades. Dos seus interesses. Eu costumo dizer que meu único arrependimento de ser crente é por causa da Fórmula 1, que é a única coisa que eu gosto e que sai bem no domingo de manhã, né? A vida, Senhor, o Senhor podia mudar o mundo, ou mudar a Fórmula 1, não é? Fala a verdade. Mas a gente tem tantos interesses, não tem? Fala a verdade. Nós somos assim. Meu despertador tocou hoje às 7. E eu coloco sempre o despertador para despertar um pouquinho antes da minha hora de levantar, para eu poder orar. Estava friozinho hoje, fala a verdade, e aquela cama estava tão boa. E muitas vezes nós trocamos a oportunidade de adorar a Deus e de glorificar o seu nome por amor ao nosso travesseiro. Ou Morfeu. Não é? Cuidado, queridos. Organize o seu dia anterior. Eu já briguei com alguns crentes, eu falo assim, casamento de crente não deve ser no sábado à noite. Porque é certeza que nem o pastor e nem um crente que foi no casamento no sábado vai ter vontade de estar lá no domingo de manhã para adorar a Deus. Coisas simples, não são? Mas se você for até as 4 da madrugada, fala a verdade. O sono vai ser grande. Tantas coisas simples. E eu comecei a falar sobre isso por causa dessa necessidade de aprendermos a nos submeter à vontade de Deus, assim como os anjos fazem no céu, com humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade, constância. Coisas que nós temos dificuldade de fazer aqui. Então, é uma oração por fé verdadeira, é uma oração por uma vida ideal na presença do Senhor. E cuidado, lembra o Senhor Jesus lá em Mateus 24, não é? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino. Mas entra no reino quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou quem sabe aquela luta que o próprio Senhor Jesus teve lá no Getsemane. Quando ele orou dizendo, Senhor, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. 3 petições. Ore a Deus para que você saiba adorá-lo como deve. Tenha diante do Senhor grande expectativa da vinda do reino, da realização das coisas do reino aqui na terra. E aprenda a orar ao Senhor, rogando por submissão à vontade de Deus. Renan, está dizendo aí quantas pessoas estão assistindo? 10 pessoas.
Vocês 10 aí. Por que vocês não estão na igreja? Hã? 2 saíram. Vai cair mais. Acha uma igreja, querido. Uma congregação do povo de Deus. Vá lá, sente-se com eles. Aprenda a viver a vida do cristianismo intenso, que é com gente. Eu oro por você, para que você ache isso, para que você encontre isso. Eu vou deixar as outras 3 petições para o domingo que vem. O reverendo Jonatas fica controlando meu tempo. Ele diz que idealmente quando eu conseguir pregar os 35 minutos dele é que eu vou me tornar um bom pregador. No futuro nós vamos estudar as outras 3 petições que o Senhor Jesus faz nessa oração. A convicção que Ele deve nos trazer ao coração. Mas diante dessas 3, o que é que nós vamos fazer, queridos? O que eu devo fazer, o que você deve fazer? Eu costumo dizer sempre que o pastor, para pregar um sermão, ele tem que pregar primeiro para ele. Então meu uso da primeira pessoa do plural não é retórico. Ele é real. O que nós precisamos fazer diante do Senhor? Primeiro, uma recomendação para você. Nós temos aí na nossa biblioteca livros sobre oração. E livros sobre a oração são muito úteis para aprendermos a orar. Tem um, inclusive, que é o livro que eu baseei essa mensagem, do reverendo Robério, A Mais Sublime Oração. Eu não sei se está aí hoje, e se você está com ele já faz tempo, sumiu lá na sua biblioteca, que Deus lhe pese a mão para você lembrar de trazer de volta o livro. Porque outros irmãos precisam ler. Leia livros sobre oração. Segunda coisa, leia biografias sobre homens e mulheres que foram reconhecidos pela sua vida de oração. Eles são usados por Deus muitas vezes para nos inspirar a orar. Então essa é a segunda recomendação. Aprenda a fazer isso. Na oração do Senhor, nós somos lembrados a responder aquilo que nós somos ensinados pelo Senhor Jesus. E não existe vida cristã verdadeira, real, não existe igreja que seja cheia de vida se ela não for uma igreja de oração. Então, minha terceira recomendação. Ore você mesmo. Ore pela sua igreja. Existe uma história, um testemunho que eu creio que seja verdadeiro, de alguém que ficou impressionado com um sermão de Spurgeon quando ele pregou, e ele pregava na época dele para uma congregação imensa, e essa pessoa ficou impressionada e perguntou qual será o segredo. E alguém levou essa pessoa ao porão da igreja. E lá estavam 300 pessoas orando. Eu não acredito no poder da oração. Porque oração não tem poder em si. Eu acredito na ordem bíblica que me ordena a orar. E no Deus que ouve as orações que nós fazemos. Não deixe de orar. Ore pela sua igreja. Ore pela sua família. Ore pelo seu cônjuge. Ore pelos seus filhos. Não desista de orar. Quarto, lembre-se que a oração não é um serviço mecânico que você faz diante de Deus. Mas a oração é algo a que você é convocado a fazer para aprender a viver em intimidade com Deus.
no lábio, no coração e na mente do regenerado, é uma expressão de intimidade. Então, quando você conheceu alguém há pouco tempo, e você está ali numa conversação assim, que você não conhece a pessoa ainda, então você não sabe bem o que você vai falar com ela, você não sabe o que você vai dizer para ela. Se você começou a orar há pouco tempo, talvez você não saiba muito o que dizer para Deus. Mas converse com ele uma meia hora e você vai descobrir que ele tem muito para te ouvir. Não desista de orar. Aliás, isso é algo que certamente traria alegria ao coração do inimigo da sua alma, da minha alma, Satanás. Não desista de orar. Essa oração nos ensina que nós devemos lembrar da glória de Deus em primeiro lugar. Sabe por que isso é importante? Porque você se coloca no seu lugar na hora de orar. Lembra da grandeza de Deus, lembra da santidade de Deus, lembra do poder de Deus, lembra do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa maneira, não foi? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Cada um desses elementos tem que estar na sua oração. O Senhor Jesus me deu para eu aprender a fazer isso. Ore dessa maneira e coloque diante de Deus cada uma dessas petições. Deus, eu quero o teu reino claro, objetivo, marcado na vida da minha igreja, na vida da minha família, na minha casa. Eu quero ver Satanás definitivamente derrotado. Eu quero ver a minha igreja uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora. Eu quero ver a minha igreja uma igreja purificada pela disciplina. Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita sempre. Tem crente nominal no nosso meio? Gente que é só de nome, mas que você assim não percebe que a fé em Cristo está lá. Ore por ele. Ore por ele, interceda por ele. Peça a Deus. E a Escritura diz com clareza que o Espírito Santo traduz a imperfeição das nossas orações diante do Pai. E que o Pai é bondoso. E Ele ouve as nossas orações. O hino que nós vamos cantar é uma oração. Uma oração que roga, que clama, que pede, para que nós sejamos conduzidos debaixo da mão poderosa do Senhor. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. De noite e de dia tu és minha luz, tua presença, meus passos conduz.